Convidado desta 21ª hora, André Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Há uma primeira pergunta que se impõe, são estas contas: 4.000 famílias acolhidas pelas paróquias, que são basicamente o número das paróquias de Portugal. Mas pergunto o seguinte, hoje mesmo a Comissão Europeia falava de um total de 4.775 pessoas, que poderão ser mais, poderão ser menos, mas esse é o objetivo da Comissão. Quando falamos de 4.000 famílias, estamos a falar efetivamente do número muito superior, considerando que o núcleo familiar terá 3 pessoas pelo menos. Esta é uma visão a médio e longo prazo? Eu creio que quando o Sr. Cardeal Patriarca se referia a 4.000 famílias, referia-se também num longo processo de acolhimento ao longo do tempo e de modo também que estas condições de acolhimento e de hospitalidade das paróquias se pudesse efetivar. Portanto, este é um número adiantado que poderá ser um pouco maior do que aquilo que os números avançados pela Comissão. Por uma primeira fase de acolhimento dos países europeus, tendo a noção que este movimento migratório e este movimento de refugiados, obviamente, está numa fase inicial. Esta é uma maneira de integrar a sociedade civil, efetivamente, as famílias que estão em redor das paróquias e vinculá-las a esta ajuda? Eu julgo que sim. Nós, o Serviço aos Refugiados, com outras instituições, lançámos a plataforma de apoio aos refugiados de uma forma muito rápida, de forma a apresentar ao Estado português a disponibilidade da sociedade civil, que vai mais longe do que, provavelmente, só a Igreja Católica, embora na plataforma existam e estejam presentes várias organizações e PSS da Igreja Católica. E, nesse sentido, conta muito aqui a experiência das instituições no acolhimento, concretamente, de migrantes e de refugiados em particular. Da nossa experiência, aquilo que vamos trabalhando muito como voluntários, com famílias também de pessoas que se querem associar à nossa missão, os resultados são muito positivos. Há uma experiência, é óbvio que nesta plataforma temos várias organizações, não apenas a Igreja Católica, mas a Igreja Católica tem uma experiência muito antiga do acolhimento, nomeadamente na Segunda Grande Guerra. Foi graças à Igreja Católica que se organizou o encaminhamento de refugiados, muitos deles austríacos, em famílias portuguesas. Em que medida esta experiência vai ser útil neste momento particular da história? Olha, a Igreja Católica, desde logo, está junto das populações e conhece a realidade, muitas vezes, da pobreza e das situações de exclusão. E esse é um capital de experiência fundamental quando falamos, sobretudo, na dimensão do acompanhamento e do acolhimento com vista à integração. E, nesse sentido, já está montado, já existem no terreno instituições capazes, ligadas às paróquias, muitas delas, capazes de fazer o acolhimento de famílias e, portanto, a partir dessa experiência também que esta plataforma da sociedade civil quer e se lançou este desafio do acolhimento de refugiados. A experiência que contou, e de facto é verdade, nos anos 40, quando a Cáritas portuguesa procedeu ao acolhimento, à proteção de refugiados, concretamente vindos da Áustria. Foi uma experiência muito bem sucedida, mas eu recordo que noutras ocasiões, nomeadamente quando tivemos o grande fluxo de população imigrante no final dos anos 90, muitas das instituições que acompanharam, como foi o nosso caso, mas também ligadas às Cáritas diocesanas e à Igreja Católica, acompanharam o processo de integração de migrantes. Muitos destes migrantes, passado uma primeira fase muito focada no garantir uma estabilidade financeira, enfim, trabalho, puderam fazer também o reagrupamento familiar e continuaram a ser acompanhadas, nesse sentido também, pelas instituições. E, portanto, é esta experiência que nos permite dizer que é possível fazer um acolhimento saudável, um acolhimento integrado, até porque, quando falamos de famílias e, sobretudo, o nosso foco é a situação das crianças, dos menores, e a nossa experiência também nos diz que, quando vêm famílias, aqueles que mais depressa acabam por fazer um processo de adaptação e de integração, nomeadamente na aprendizagem da língua, são as crianças. São as crianças. E as crianças constituem muitas vezes, o facto de uma família ter crianças é um fator que potencia a integração. A própria família constitui para os agregados, para os elementos do agregado familiar,
um fator de acalmia, um fator de disponibilidade. E, portanto, quando uma criança está na escola, por exemplo, e aqui a relação escola-família é muito importante para o sucesso da inclusão dos pais na sociedade. E, portanto, vemos com grande otimismo a possibilidade de haver uma quantidade de instituições, também dos próprios cidadãos, das famílias, que possam ajudar em processos de integração que podem ser difíceis, em alguns casos, na medida, e também é preciso lembrar isto, que muitos destes refugiados são pessoas que viveram momentos traumáticos, dolorosos, viram a destruição de todos os seus bens. Passaram muito mal. Passaram muito mal. Antes e, portanto, até de conseguir fugir, quanto mais de todo este percurso duríssimo Justamente. de milhares de quilómetros. André Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados, agradeço os seus esclarecimentos e tenho a certeza que em fases posteriores voltaremos a este assunto para analisar até como é que tem sido implementado e o sucesso destas ações que estão a ser desenvolvidas no âmbito da plataforma de apoio aos refugiados. Muito obrigada e boa noite. Obrigado.